sei se eu faço uma abertura pro YouTube. Oi, gente. Falar um pouco do... Falar um pouco do Homem-Aranha. Eu acabei de chegar do Homem-Aranha, assisti Homem-Aranha Um Novo Dia e vou comentar um pouco aqui. Fiz minha abertura do YouTube. Antes de qualquer coisa, eu não vou dar spoilers nesse review que eu vou fazer. Depois eu quero, aproveitando, né, que eu tenho que produzir conteúdo pro canal, eu vou querer escrever um vídeo bonitinho, e aí vai ser um vídeo completão, falando sobre a história realmente do filme, comentando os próximos passos, que talvez venham por aí, né? Mas isso eu deixo para esse outro vídeo. Eu vou comentar em linhas gerais, sem dar spoiler da história do filme, e aí depois eu quero ver o vídeo da Boscov. Eu não sei se a Boscov vai colocar spoiler no vídeo dela. Aí já é com ela. Vocês reclamam com ela. Normalmente eu acho que não. Eu acho que ela fala muito sobre o filme, mas sem necessariamente contar pontos, sabe, de spoiler assim da história. Mas ela vai falar provavelmente sobre bastante coisa do filme. Aí, né? Se tiver alguém aí no chat que ainda não viu, eu gostei demais do filme. Eu gostei muito mais do que eu achei que eu fosse gostar. Eu não sei se é um pouco daquela coisa de não ter ido com muita expectativa. Eu já sabia o que seria assim, o grande spoiler do filme. Eu já sabia, eu não vou falar ele aqui nesse momento. Eu já sabia e tive curiosidade de entender como que isso ia funcionar. Uma certa desconfiança, mas curiosidade. Já tinha muita confiança no diretor, que é o... Daniel? Como é que é? Diretor de Shang-Chi. Deixa eu conferir aqui pra falar direito, né? Destin Daniel Cretton. Tinha muita confiança nele como direção mesmo, assim, de filmagem, cenas de ação. Eu confiei muito, porque eu adoro Shang-Chi. E o que já foi saindo do filme, principalmente, tipo assim, traje, essas coisas assim, dava muito a entender que era um filme realmente filmado. E não um filme, praticamente um filme de animação de computação gráfica. Claro que tem, né? Porque não tem como. Mas tinha uma base ali de realidade que realmente foi filmada. E isso já traz uma qualidade pro filme que a gente não tem tido ultimamente no MCU. Mas eu não tinha como confiar tanto assim na parte da história do filme. Isso, né? Aí realmente eu fui sem... Eu tô aqui segurando um hidratante labial que eu peguei a primeira coisa que tinha aqui, porque começa a me dar vontade de cutucar as coisas com a mão. Sobre a história do filme não tinha muito como, né, como confiar, porque as últimas... Eu gosto muito de Thunderbolts, né, dos Novos Vingadores. Gostei do Quarteto Fantástico, mas não... né, não vem aquela coisa muito boa assim há muito tempo. Então, realmente, eu achei esse filme, assim, barbaridade de história, do enredo, dos arcos que tem no filme. Aí, como eu falei, cena de ação, a filmagem em si, eu não consegui ainda achar algum defeito no filme. A gente até conversou, eu fui com o Will, caso vocês não tenham imaginado, a gente até conversou que talvez o filme seja grande. Mas mesmo ele sendo grande, as partes que dão uma baixada de energia, assim, por não ser as partes mais... acontecendo coisas, mas elas valem a pena também, né? Ela com... o Homem-Aranha com a MJ e com o Ned. São partes que são mais quietinhas, mas que você fica querendo ver. Você, sabe, eu não sinto que o filme tem uma barriga. Ele é um filme grande, mas fico pensando assim, o que cortaria do filme? O Hulk, talvez? O Hulk tem uma certa importância ali na conversa que eles têm ali no meio do filme. Tô falando do Hulk porque o Hulk tá no trailer. Então, porque eu falei que não ia dar spoiler, né? Mas tem o Hulk, meu Deus. Então, né, tem uma pontinha ali de que é importante no diálogo que ele tem com o Homem-Aranha, no dilema que ele tá passando. Mas, não sei, a luta com o Hulk aí passa um pouco daquela energia de boneco, né? Que, olha lá o boneco, que maneiro o Homem-Aranha tendo que lidar com o Hulk. Mas mesmo assim, não, sabe, não tá encaixado dentro do filme, na mentira do filme. Mas se fosse falar assim numa coisa que cortasse do filme, talvez fosse essa. Mas não precisa, que nem eu falei. O filme passou, eu não vou dizer que passou voando, mas eu não fiquei cansado de assistir. Eu fiquei cansado porque eu acordei 6 horas da manhã. Tô cansado agora, nesse instante. Mas não porque o filme tenha me cansado.
Acho que em linhas gerais é isso que eu penso sobre o filme, sem entrar realmente em detalhes da história. Vou abrir aqui o vídeo da Boscov e pra gente assistir. Muito bom, obrigado. Agora previsões pro futuro. Isso eu vou deixar pro filme, pro vídeo com spoiler. Que aí eu vou precisar entrar em spoiler. Isabela Boscov. Lembrando, aproveitando que eu tô fazendo um corte aqui pro YouTube, se você se inscrever no meu canal agora, você me ajuda a chegar mais perto da minha primeira meta de inscritos, que é de 200 inscritos. A gente tá hoje ao vivo aqui, 7/8, 10 horas em ponto. A gente tá com... Cadê? A gente tá com 181 inscritos. Então, se você se inscrever agora, nesse instante aqui no canal, você me deixa muitos por cento mais perto da primeira meta de 200 inscritos. Então, vamos lá. Tô abrindo aqui o vídeo. Deixa eu já passar pra aqui, pra tela. Deu certinho? Deu. Primeira coisa importante sobre os vídeos da Boscov é o título, né? Homem-Aranha, um novo dia, ainda tem muito o que dizer e mostrar. É um título bom, porque o título já diz o que ela achou. Peraí que tá com o som desativado. Ai, tá muito alto pra mim. Sendo este Homem-Aranha um novo dia... Me fala se tá de boa o áudio aí, fazendo favor. Primeiro longa com o personagem desde o início dos anos 2000, não se pode culpar uma pessoa que pense assim. Bom, a essa altura, eles devem estar meio que ficando sem assunto. Confesso que eu mesma já pensei isso em várias outras ocasiões. Obrigado. E, na maior parte delas, fui agradavelmente surpreendida com o que eu encontrei na tela. Maravilhosamente surpreendida, aliás, no caso do filme anterior. Eu vou, pra não ficar falando em cima dela, eu entendo que tem muitos problemas com o Homem-Aranha do MCU. Eu até falei isso também com o Will hoje, quando a gente tava vendo, né? Que ele é um Homem-Aranha que nasceu debaixo da asa do Homem de Ferro. Então tem coisas no personagem que, se você pensar no personagem do Homem-Aranha dos outros, que não tiveram esse mimo de serem mimados pelo Homem de Ferro, tem coisas que não encaixam no personagem do Homem-Aranha, mas esse é o Homem-Aranha do MCU, ele é diferente. E eu acho que vindo de a gente já ter tido outros dois Homens-Aranhas com arcos parecidos, tio Ben morreu, aí não sei o que, aí problemas com a namorada, porque a namorada ele quer ter uma vida normal, mas a vida do Homem-Aranha impacta ele. Que Helena falou, a gente fica com a sensação de que, será que vai contar a mesma coisa? Então, quando teve esse Homem-Aranha no MCU, quando ele entrou e a gente ele já tinha passado pela perda do tio Ben, a gente não viu isso acontecer, não teve a cena clássica do com grandes poderes vem grandes responsabilidades no início, ela veio só no terceiro filme, né, com os outros Homens-Aranhas. Fazia sentido não repetir de novo, começar a história de origem do Homem-Aranha, né? Ao mesmo tempo que isso veio com esses outros problemas, porque ele acaba sendo um Homem-Aranha muito descaracterizado do que a gente estava acostumado com o Homem-Aranha. E, querendo ou não, eles estão meio que ajeitando esse cânone do Homem-Aranha do MCU agora com esse novo filme, né? A gente teve uma trilogia que foi quase que uma introdução e meio que agora está começando o Homem-Aranha ao Homem-Aranha, né? É meio isso, né? A gente, entendendo esse contexto, faz sentido, né? Quando teve o primeiro filme do Homem-Aranha, dentro daquele contexto, tudo bem que tinha o Homem de Ferro em metade do filme, sendo o mentor dele, mas fazia sentido dentro do universo que ele entrou. E entrou pela janela, né? Porque foi uma coisa que do nada veio, e guerra civil e não sei o quê, enfim, vamos lá. Que é de 2021, são 5 anos já de intervalo entre o terceiro e o quarto filmes dessa fase com o Tom Holland. E surpreendida de uma maneira completamente diferente, agora com um novo dia. O Jon Watts, que dirigiu os 3 primeiros filmes dessa fase com o Tom Holland, fez um excelente trabalho neles. Agora, fez um excelente trabalho, mas né, deixou a desejar em algumas coisas que nesse agora, aí veio, né? A direção ao Destin Daniel Cretton,
que dirigiu Shang-Chi, Amo. um filme que eu não compreendo porque não é mais apreciado. Sim. É uma delícia. É uma delícia. Efervescente, cheio de Efervescente. alegria. Adoro as palavras que ela E usa. dirigiu também um drama independente desses que realmente ficam na minha memória. Temporário 12. Isso quase uma anotar pra década assistir. atrás. Ele é um filme delicado, melancólico. E eu acho que neste Um Novo Dia, o Destin Daniel Cretton consegue juntar essas duas facetas do trabalho dele, tanto a melancólica quanto a cheia de efervescência e alegria. Depois de ter pedido ao Doutor Estranho que apagasse a memória de todas as pessoas que conheciam ele, que gostavam dele, para protegê-las das consequências da convivência com... Aproveitando essa imagem aqui, uma participação assim que é só isso aqui. Eu achei que ela teria alguma influência é uma palavra forte, mas eu achei que teria alguma coisa dessa coisa da prefeitura e do poder, porque a gente veio de Demolidor, a segunda temporada de Demolidor Renascido. Tem vídeo aqui no canal. Primeira vez que eu posso falar uma coisa dessa, porque eu fiz o review do final da segunda temporada de Demolidor. E ela trabalha como... ela é meio que uma... como é que fala? Ela tá abaixo do rei do crime, que em Demolidor é prefeito de Nova York, tem toda aquela coisa de perseguição aos vigilantes e tudo mais. E isso é uma coisa que não se transporta aqui pra esse filme, pra esse contexto. Que é muito engraçado porque esse filme tem o Justiceiro, que também tá lá em Demolidor, não tá nessa segunda temporada. Um baita furo que eu não entendi, porque meio que tem um cliffhanger na primeira temporada e na segunda ele não está. E aí ele tá aqui em Homem-Aranha com uma caracterização um pouco diferente, caracterização de personagem mesmo assim, um pouco diferente do que vinha ali de Demolidor. E aí, né... Tava tendo uma perseguição aos vigilantes em Nova York, em Demolidor, que é uma coisa que saiu esse ano, começo desse ano. E eu achei que isso teria alguma conexão, alguma coisa aqui pra estar essa festa toda com o Homem-Aranha nesse filme. Ainda mais vindo do outro filme que tava todo mundo odiando o Homem-Aranha por causa do que o Mistério tinha divulgado a identidade dele e tudo mais. Só um comentário, porque isso aqui meio que aí são esses furos do MCU que a gente fica meio sem entender, porque não é tão conectado assim, né? Um super-herói, o Peter Parker vem levando uma vida muito solitária. Continua combatendo o crime e tem um ótimo relacionamento com uma detetive da polícia da cidade, que é interpretada pela tão doce Lisa Colon-Hayes. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela não faz ideia ideia de qual seja a verdadeira identidade dele, mas ela é muito maternal. Ela em The Bear, desculpa parar de novo, mas lidem com isso. Ela em The Bear, ela começa sendo tão péssima em The Bear, porque tá entrando uma pessoa nova que meio que mexe com todo o esquema, ela tá querendo trazer novidades e ela fica apegada naquilo ali, ela não quer deixar as coisas mudarem, né? E ela vai se abrindo, ela vai se transformando, você vai descobrindo que ela é tão amorosa, ela é ótima atriz, nossa, muito bom. Assistam The Bear. Algo que ele anda precisando desde que ele perdeu a tia May, mas de resto é uma vida sem ninguém mais perto dele. E é muito triste ver ele acompanhando. Não, tá uma confusão aqui, toda hora tem alguém passa gritando. Eu não vou revelar minha localização na internet, mas saibam que aqui perto tá meio que tendo um quiprocó, né? Cleitinho. O Insta, sem lógico, nunca poder se revelar, nem comentar, nem participar. Toda a graduação do Ned e da MJ no MIT. Pior, MJ no MIT. Juntos, morando juntos, continuando super amigos, sem ter nenhuma lembrança da existência dele. Pessoal, são tão difíceis as escolhas do Peter Parker. Para ter uma coisa, ele a Tech T-shirt da Insider, eu vou pular, tá? Mas toda também. Seja muito feliz com o dinheiro que entra da Insider, tomara que faça público para todo sempre. E não só com ela, está mexendo com a fisiologia dele também. Primeiro, dores de cabeça fortíssimas. E há indícios de que... Eu, essa semana, tava meio com crise de sinusite, eu tava bem assim. Segunda-feira eu tava exatamente, não a parte do casulo, mas eu tava assim.
Nossa senhora. fortíssimas. E há indícios de que a parte aranha do DNA dele esteja ganhando força e ocasionalmente se sobrepondo à parte humana. Tudo isso vai se precipitar a partir do momento em que um verdadeiro tanque começa a destruir as ruas da cidade sem parar para nada, rumando para o quartel-general do departamento. Voltei porque você postou que o filme foi top do top. Cara, você vai ter que assistir o corte, porque eu falei um bocado aqui agora. Eu falei um bocado disso aqui antes da gente começar a ver aqui o vídeo da Boscov. Mas vai sair o corte no canal, aí você vê, mas eu gostei, sei lá, de tudo, basicamente, assim. Departamento de controle de danos. É quase impossível parar esse monstro nessa carreira desabalada dele. E o curioso é que esse ataque está coincidindo com o momento em que o escorpião está sendo transferido da prisão em que ele está para uma outra. Mas as coisas vão ficar muito mais estranhas ainda. Com um caso inexplicável de telepatia. Tô deixando meu PC dar um problema do Alzheimer. Putz, cara. Tomara que dê jeito aí. Eu parei aqui pra lembrar que eu não sei se ela vai dar spoiler do filme. Eu não dei spoiler, mas eu não sei se aqui no vídeo ela vai dar. Então fica. Ah, então já viu, então tá de boa. Se tem mais alguém aí no chat que não viu, cuidado. Possessão, alguém ou alguma entidade está saltando de uma pessoa para outra velozmente à volta do Peter Parker e qualquer indivíduo que se aproxime dele, seja, por exemplo, o carteiro, seja o sujeito que trabalha na bodega, seja um policial, qualquer um desses indivíduos pode As cenas ser a da ameaça. Os trailers trocando de de cor foram tão legais. Homem-Aranha Um Novo Dia entregaram sem nenhum pudor o fato de que tanto o Bruce Banner, Hulk, interpretado Hulk. pelo Mark Ruffalo, aparece no filme, e que também o Frank Castle, o Justiceiro, interpretado pelo John Bernthal, tem Que uma também tá em participação bebê. bem grande no filme. E uma das coisas mais prazerosas do filme é justamente como o diretor e os roteiristas vão construindo uma situação para que aos poucos a gente comece a se dar conta de o que pode estar acontecendo e de quem pode ser o responsável por isso. Outro acerto muito grande é que o vilão da hora Realmente. não é vilão. É uma pessoa que, como o próprio Peter, passou por perdas muito grandes, que tem uma mágoa muito profunda e um desejo imenso e bastante perigoso na maneira como ele se manifesta de fazer com que os responsáveis por essas perdas respondam por elas. Nos últimos anos, obviamente, a produção da Marvel para cinema andou bastante desgastada. Nos Põe argumentos, nos desgastada nisso. roteiros, visualmente. E por isso é um prazer tão grande ver como os filmes do Homem-Aranha de alguma maneira, tem escapado disso. O Destin Daniel Não sei, Cretton mas eu vou dirige botar depois de ter muito todo o bem resto as do corpo cenas de ação quebrado. do filme. Elas são muito criativas. Como ele já demonstrou também em Shang-Chi, ele tem muito senso de humor, um senso de humor leve, gostoso, e que aqui está incorporado não só os diálogos, mas as situações e as gags visuais bacanérrimas que ele cria. E da mesma forma que naquele outro drama que eu citei, o Temporário 12, ele dá uma atenção muito especial, muito cheia de compaixão aos personagens. Ele se interessa por eles, de fato, e ele cuida de desenvolver eles sempre que ele pode da melhor maneira possível. E eu sei que isso não é consenso, mas eu pessoalmente gosto muito do ritmo do filme também. Eu gosto da progressão que ele faz. Eu gostei. Primeiro como um filme de super-herói clássico, com os elementos de comédia, de romance, e como ele vai passando daí, vai evoluindo daí para algo mais tocante, algo mais íntimo, algo muito pessoal. Aqui não tem ninguém querendo destruir o universo e nem precisando salvar o universo. O que está em jogo aqui é a cidade em que o Peter mora, o bairro principalmente em que ele mora e as pessoas que ele conhece, o círculo dele. Fechar o foco em vez de expandi-lo é uma decisão muito benéfica, porque faz com que o filme faz ele escapar dessa órbita do filme de super-herói mais genérico, grandes destruições, blá, 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 blá. Faz com que ele vire algo pessoal e diferente.
Gosto muito do elenco também, sempre gostei demais. Graças do a John Deus, é um Bernthal filme como sobre os Justiceiro. personagens de fato, e Fico não super sobre feliz em boneco. dizer para quem assiste Ruptura que o ótimo Tramel Tillman, o Mr. Milchick, tem O milkshake. um papel importante aqui. Fico igualmente feliz em dizer que a Marisa Tomei... Feliz que eu acho que o personagem dele não foi uma coisa de um filme só. Assim, a Marvel tá cheia de ponta solta aí de várias coisas que nunca mais apareceram, mas tipo, pelo menos o personagem dele, se quiser, tem como. Não foi uma coisa que se encerrou nesse filme. Também aparece em flashbacks, obviamente, mas ela tá lá. Ela foi um achado como a tia May. Não posso falar aqui de certos outros intérpretes, mas demais, excelente. E eu não só Não vou gostei nem falar nela. sempre muito da química entre a Zendaya e o Tom Holland, como eu continuo gostando muito do trabalho deles. Eu sei que tá meio na moda falar mal de um e de outro, criticar, mas eu pessoalmente não Tá concordo bem na com moda de isso. falar mal do Tom E eu Holland. acho que o roteiro dá ótimas sei lá, oportunidades também a um e a outro. eu ainda não vi de nada mostrar especificamente o quão ruim. bom é o trabalho deles. Mas sei lá. aqui. Como o filme de super-herói, Um Novo Dia não desbrava novos territórios, isso é verdade. Mas eu acho que emocionalmente ele consegue coisas que raramente a gente encontra no gênero. Se você gostou desse vídeo, não Eu se gostei esqueça desse de curtir. vídeo. Inscreva-se no canal Eu vou e clique curtir. no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito bom. Adorei. É isso. Muito bom. Eu gosto quando a Boscov concorda comigo. Mentira. Eu gosto quando eu concordo com a Boscov.